O que é ser igreja? Para você, o que é ser igreja? Hoje estamos começando aqui o nosso momento OpaCast. Nesse momento OpaCast nós estaremos trazendo esse tema, o que é ser igreja. Vamos trazer aqui uma palavra para a gente entendermos a nossa posição, a nossa identidade sobre a igreja. Depois da vinheta estaremos conversando sobre isso. Aguardar um pouquinho. Vai, vinheta aí. Meus queridos, estamos voltando novamente aqui para podermos hoje falar sobre esse tema, né? O que é ser igreja? Será que nós somos igreja mesmo? Será que nós estamos nos identificando como igreja mesmo nessa terra? Qual é o papel da igreja nessa terra? Vamos falar aqui em pequenas palavras, não vamos aqui estender muito, mas vamos procurar alguns pontos importantes desse tema, o que é ser igreja. Bom, a Bíblia, de alguma forma, ela responde com muita clareza sobre a igreja do Senhor, né? E eu queria trazer alguns pontos aqui, pelo menos 4 hoje, sobre o que ela responde a nós sobre o que é ser igreja. Primeiramente, que igreja é estar na vontade de Deus. Antes de tudo, tem que saber qual é a vontade de Deus. Pois se eu não saber a vontade de Deus, eu não vou me identificar como igreja. Quando Jesus estabelece a igreja aqui na terra, ele a estabelece justamente para poder fazer a sua vontade. Nós temos a identificação de Cristo nessa terra. Então, por isso que é muito importante nós entendermos, antes de tudo, o que é a vontade de Deus. A igreja, na verdade, não é uma ideia humana. Não foi o homem que criou a igreja. Ela foi edificada por Cristo. Nós podemos ver isso claramente em Mateus capítulo 16, verso 18, quando ele disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não existe essa questão da igreja ser parada, ser neutralizada com as hostes satânicas e demoníacas dessa terra. Nós temos que vencê-la. A vontade de Deus é que a igreja prossiga, né? A igreja foi perseguida, está sendo perseguida. Não. A igreja, toda a história da igreja, ela nos conta justamente isso, né? Sobre a perseguição. Mas nunca, na história que nós lemos sobre as perseguições, nós não vamos lembrar de nenhum episódio que fizeram que eles parassem, né? Quem vive, né? Quem vive alinhado nessa questão da vontade de Deus, vai entender exatamente que, independente da circunstância, a igreja não pode parar. A igreja tem que avançar, porque quem edificou a igreja foi Cristo. Então, ele falou assim, olha, edificarei a minha igreja. Então, quer dizer que ele fala que ele edificou a igreja. E nenhum inferno, nenhuma ação demoníaca pode parar a ação da igreja nessa terra. A outra questão muito importante também sobre o que é ser igreja é viver para o outro. Interessante é que a Bíblia ensina que a igreja está nessa terra justamente para poder ajudar as pessoas, para estabelecer a pessoa. É a lei da graça, né? A lei da graça ensina que nós temos que ter compaixão, misericórdia, né? Com as pessoas que estão nessa terra. Vê-las como eu estivesse no lugar delas. É muito importante você ter esse tipo de visão. E a igreja foi criada também, e nós, como igreja, devemos viver em função também de outras pessoas. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que nele crer será perdoado. Né? Então, se a gente temos que pregar o evangelho para que nós vamos para trazer o perdão para as pessoas sobre essa terra. Essa igreja é sair do centro do comodismo, do momento dentro do templo. Não,
Porque o templo, na verdade, ele é apenas um lugar de reunião, mas a igreja, ela é lá fora. Tanto que a palavra igreja já significa isso no grego eclésia, chamados para fora, né? Colocar sempre o próximo com prioridade para a igreja, para a igreja. A igreja tem que pensar sempre no seu próximo. Tem uma passagem bíblica que fala que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que nós temos que se considerar o nosso próximo como superior a nós. Que bom seria que todos nós pensássemos assim, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 2 de Efésios, ele fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei da igreja. É a lei que tem que ser estabelecida para a igreja. Outro ponto também, o terceiro ponto agora, ser igreja é pertencer, né? É pertencer a Cristo, pertencer a Deus, é ser de Deus, somente de Deus. Os pensamentos são de Deus, a forma de falar é de Deus, todos proceder na verdade. Então, nós temos aqui alguns pontos importantes que eu queria compartilhar com você, né? E primeiramente é que Romanos 12:5 fala: assim como somos muitos, somos um só em Cristo, né? Ele fala que nós somos um membro, somos muitos, mas somos apenas um só em Cristo. Então, o que a Bíblia ensina é que nós devemos compartilhar um com os outros, nós nos pertencemos uns aos outros, como as células sobre o nosso organismo, sobre todo o processo do nosso organismo. Eu entendo muito pouco de biologia, mas uma coisa que nós temos que entender é que todos o nosso corpo, eles trabalham por um único objetivo. Então, é esse o trabalho da igreja. É quando fala que nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos também uns aos outros. Nós temos aqui algumas passagens que você pode colocar para você, como Efésios capítulo 4, versículo 16, que fala sobre que nós pertencemos para poder gerar resultados melhores para as pessoas, né? E assim por diante, nós vamos sempre gerar esse ponto de partida, fazer com que a gente entenda o nosso trabalho aqui nessa terra. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 16, eu queria compartilhar com você em rápidas palavras aqui, e eu queria que você também abrisse a sua Bíblia nessa passagem de Efésios 4,16, que diz assim, vamos lá? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação, de si mesmo em amor. O amor é o centro. O amor é a razão de nós vivermos, de nós nos pertencermos uns aos outros. Uma igreja que não ama, uma igreja que não entende o que é verdadeiramente o amor, ela não vai pertencer a Cristo. E nós estamos aqui nessa terra, nós como igreja temos que nos pertencer a Cristo e também nos pertencer uns aos outros. E por último, ser igreja é viver a aliança, viver a promessa de Deus nessa terra. Deus nos fez uma aliança, intermédio de Jesus, para nos trazermos de volta para Ele. E isso quer dizer que a igreja, ela tem esse valor, que é o valor do sangue de Jesus, né? Que a qual vai mudar as questões culturais, as questões práticas dessa terra, vai mudar a forma de pensar desse mundo e assim por diante, né? Tanto que lá em Lucas 22:20 ele fala que esse é meu cálice, é o cálice da aliança do meu sangue. O sangue, ele é a parte da aliança, né? Jesus derrama o seu sangue para poder trazer a salvação, para trazer a união. Então a igreja também tem que
entender, viver também essa aliança aqui na terra. A aliança, ela vai nos conectar com Deus. Nós não somos indivíduos isolados, somos membros ligados uns aos outros, formando um único corpo. Não existe corpos, não existe a denominação hoje, ela é apenas um local de reunião, mas a igreja mesma, ela é uma só. Seja o pessoal de lá, o pessoal de cá, onde for, no mundo todo, nós somos um corpo só. É esse pensamento. Então Jesus nos trouxe essa coisa linda para nós vivermos. Ele diz lá em 1 Coríntios 12, 27, e vós sois o meu corpo, individualmente seus membros. Ser igreja não é apenas frequentar, é viver a vontade de Deus, servir as pessoas, pertencer com responsabilidade e honrar a aliança firmada no sangue de Cristo. Deus está aqui, é você ali, tá ali compromissada com aquele que Deus determinou para a gente. Esse é um pouquinho daquilo que nós entendemos sobre ser igreja. Mas se você quer mesmo viver isso, vamos partir para outros pontos mais importantes. Mas, a princípio, eu queria que você entendesse isso. Você entendendo isso, já é de bom tamanho para que nós venhamos já começar a caminhar para outros fins que vai nos estabelecer ainda mais como igreja. Deus te abençoe, que Deus nos dê graça cada dia mais. Hoje é o nosso primeiro momento UpaCast, mas vamos ter mais, falando sobre temas importantes para o nosso crescimento espiritual. Deus lhe abençoe.